Eu tenho observado, né, que os membros da CPI têm se comportado de uma forma absolutamente formal na condução dos trabalhos, como se sentissem incomodados em estar na posição que estão. E afirmo isso porque nós observamos que as perguntas, elas são sempre as mesmas. Nome, função, há quanto tempo está na prefeitura, há quanto tempo está na função atual, e depois disso, e perguntando se tem alguma coisa ou não a declarar sobre a CPI, diz assim: eu estou satisfeito, estou satisfeito, estou satisfeito. Então eu penso que, diante desse ponto de vista, deveria haver um esforço maior dos membros da CPI em realmente tentar esclarecer os fatos. Eu diria mais, eu diria que com o que nós vimos hoje, né, dia 24, nós temos a impressão que os membros da CPI, notadamente a relatora, né, que quer não fazer mais oitivas em maio, que quer fazer o seu relatório agora, para de repente fazer novas oitivas em junho, está a fim de encerrar os seus trabalhos, já fazer seu relato final. Expressaram hoje ali na mesa que estão satisfeitos com o que já viram. Nós, pelo contrário, não estamos satisfeitos. Nós queremos ir mais longe, temos mais questões a esclarecer. Eu diria o seguinte: os membros da CPI, os 3 vereadores que compõem a CPI, eles têm o direito de estabelecer a condução dos trabalhos. Afinal, eles são os membros. Entre eles devem chegar a um acordo. Mas eu considero isso um absurdo, né? Porque as oitivas vêm acontecendo, algumas pessoas apresentaram atestado médico e por isso não vieram, ou com outros tipos de argumentos, e que são pessoas que nós elencamos, ou eles elencaram, e que são importantes, né? Nós consideramos que a presença deles pode trazer mais luzes. Por exemplo, né, hoje o professor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Sérgio Medeiros, que foi secretário à época, ficamos sabendo que não viria, né? Nós insistimos que ele não é nem convidado, ele é convocado, porque ele foi secretário. E uma pessoa que certamente é chave no esclarecimento de algumas questões do funcionamento interno da prefeitura que possam ter redundado nesse desastre que Santa Maria viu. Então nós não podemos imaginar que nós não tenhamos mais pessoas para ouvir. As reuniões, as oitivas, nos deram um entendimento de que nós devíamos reconvocar a procuradora e o secretário de Mobilidade Urbana. Tanto que eles foram reconvocados. Então a CPI não é uma coisa estática, é uma coisa viva, né? A cada oitiva, a cada novo questionamento que a gente faz para as pessoas que aí vêm, surgem questões novas, né, que nós podemos dar desdobramentos. E por que nós achamos que isso é importante? É para fazer justiça, né? Não se trata de nada além de fazer justiça. Esse é o nosso papel, né? Mas parece que os membros da CPI não estão se sentindo confortáveis com o prosseguimento dela. Não, ela é decisiva, inclusive, para que a gente auxilie na solução de alguns problemas. Hoje, o secretário Mânica, ele reconheceu que o município não cumpriu o Código de Obras e que o Código de Obras ele não tem sido bem observado nessas questões e que há um conflito entre dar o alvará de localização sem que as questões pendentes relacionadas ao Código de Obras tenham sido satisfeitas. Isso é uma questão fundamental, né? Talvez questões desse tipo não tivessem surgido a não ser pela CPI. É possível que a comissão, composta pelo vereador Sérgio Sequinho, o Jorjão e o Cláudio Rosa, não tivesse chegado a essa conclusão, né? Essa conclusão brotou do inquérito, né? Então, nós temos um papel importante a desempenhar. O professor Reginaldo, que é professor de Ciência Política da Universidade, num debate que eu participei lá no início dessas questões, lá no início eu acho que a CPI inclusive não tinha sido instalada,
ele foi da opinião de que aqui nós estamos discutindo as questões políticas que envolvem essas questões todas. Nós somos uma casa política, né? Aqui não é nem sequer apenas uma questão judicial, uma questão de direito, né? Aqui tem as questões políticas que envolvem toda essa tragédia, que possam ter contribuído para a tragédia, e nós temos que fazer esse levantamento, esse é o nosso papel. E na medida que a gente não possa, isso vai frustrar a sociedade, vai frustrar a Associação dos Pais das Vítimas e vai frustrar os vereadores que querem ver um trabalho bem feito. Na verdade, eu diria assim, ó, a Polícia Civil faz um inquérito policial, né? Não entra em outras questões, mas nós temos o dever de entrar. Nós temos o dever de inquirir, né, por que uma casa simples da periferia de Santa Maria não consegue, em muitas situações, dar habitabilidade por falta de habite para as pessoas, e por que o correspondente ao habite, que no caso da Boate Kiss era o certificado de inclusão da reforma, no momento em que a boate queimou ainda não estava de posse do pessoal da boate. Ou seja, isto foi ignorado olimpicamente, né? Que injunções políticas tem isso? O que está por trás disso, né? Que interpretação nós temos que dar a esses fatos? Isso são questões políticas, isso a polícia não vai investigar, né? Mas nós temos que investigar, entendeu? Inclusive chegar no fato se eventualmente houve favorecimento desse ou daquele. Se nós tivermos elementos para isso, pode não ter havido, né? Mas nosso trabalho é diferente, né? Nós temos inclusive a possibilidade de aqui na Câmara, das testemunhas quando são ouvidas, falar para o povo de Santa Maria ouvi-los, quando lá na polícia é a portas fechadas, né? Só a notícia que sai no jornal. Podem inclusive lavar a alma aqui, né? Dizendo que agiram corretamente dentro da lei e mudar a opinião que algumas pessoas têm dela. Então a nossa CPI é o momento para isso acontecer, né? Mas da forma que vem sendo conduzido, certamente será menos isso. Não, eu não tenho, né, a esperança, sinceramente, né, posso dizer isso até para a vereadora, que seja produzido um relatório que vá além do que nós já sabemos, né, pela manifestação de hoje, né. E eu acho que nós poderíamos dar contribuições. Eu tenho, por exemplo, algumas questões em aberto, né. Eu não pude estar presente no depoimento da senhora Fabiana Comaceto Copete, mas ela é fundamental nesse processo todo, né? Na medida em que revela lá que na prefeitura tinha duas pastas da CPI da Kiss, uma Andradas 1975, outra Andradas 1925, e que quando a Polícia Civil solicitou, né, a pasta da Kiss, que é Andradas 1935, que foi a que foi, e que era a pasta até 2010, não foram as observações do arquiteto Rafael de Oliveira. Não foram. E elas deviam estar naquela pasta, né? Eu acho que aí nós temos coisas para esclarecer ainda, né? Temos o fato, por exemplo, do secretário Sérgio Medeiros ter embargado a obra, né? Embargado, e ela continuou funcionando, continuou pagando multa, e isso certamente, para mim, ninguém me tira isso da cabeça, que isso não tenha chegado ao centro do governo. É uma situação muito anômala, né? E não tem havido providência nenhuma no sentido de solicitar força judicial ou policial para lacrar, para fechar o estabelecimento. E a própria questão de que toda Santa Maria sabia o tempo todo, né, que ali funcionava uma boate, que antes da boate tinha um cursinho, e que um cursinho não se transforma em boate sem reforma, e que no momento em que a CPI pega fogo no dia 27 de janeiro, não havia ainda o certificado de conclusão da reforma. Pelo contrário, haviam 6 questões pendentes, entre as quais algumas das mais importantes, como o tamanho das aberturas, barras de contenção que haviam lá dentro, né? Então, para se ter uma ideia, né, nós esperaríamos assim chegar muito além, contribuir muito mais, porque poderíamos contribuir. E dessa forma nós estaríamos dando uma resposta a Santa Maria que nessa cidade não reinará impunidade, né? Porque as responsabilidades são diferentes, nós temos que reconhecer. Eu vejo como a maior responsabilidade dos donos da boate, não tenho dúvida disso. Mas existe uma cadeia de responsabilidades, maior ou menor, e responsabilidades são responsabilidades, elas precisam ser esclarecidas.